Olá, você que me ouve a essa hora. No dia de hoje eu estou aqui mais uma vez para poder falar com você. Mas antes, porém, eu gostaria de dar as boas-vindas para todas aquelas pessoas que são novas ao meu canal. Sejam muito bem-vindos. Bem, no dia de hoje eu gostaria de falar de como fazer para alcançar os meus sonhos. Como você pode fazer para você alcançar os seus sonhos? Quem nunca teve um sonho? Acredito que todos nós temos um sonho, temos algo que a gente deseja alcançar, temos algo que a gente deseja ter, atingir. Então eu acredito que você, assim como eu, a gente tem algo em comum. O que? Um sonho. Então, o que fazer para alcançar este sonho? É uma dificuldade que muita gente tem encontrado. Como fazer, o que fazer para poder alcançar o seu sonho. Então fica comigo nesse vídeo até o final e vamos ver o que a gente deve fazer para poder alcançar os nossos sonhos. Bem, como sempre, a gente vai nos basear com aquilo que a Bíblia diz. O que a Bíblia nos diz sobre isso? O que nós temos que fazer para alcançar os nossos sonhos? Eu tenho dito que na Bíblia a gente pode encontrar tudo, mas tudo sobre a nossa vida. Então, se você ainda não assistiu o vídeo que está aqui no canal de como a gente, ou seja, por que a gente deve ler a Bíblia, eu aconselharia você a assistir esse vídeo porque será muito benéfico para você. Bem, o que a Bíblia nos diz? A Bíblia nos diz que a fé sem obra é morta. Mas Isabel, por que você está me falando de fé? Por que você está falando sobre essa passagem bíblica? Se você quer falar de como realizar os nossos sonhos ou o que fazer para realizar. É sobre isso. Bem, para que você possa realizar os seus sonhos, é necessário que você tenha fé. Mas não simplesmente fé, mas também obras. Porque fé sem obras é morta. Mas Isabel, o que é a fé? Por que eu tenho que ter fé? Tenho que ter fé no que, afinal de contas? Bem, fé é algo, ou seja, é a firme certeza daquilo que você deseja, daquelas as coisas que você deseja ter, mas você ainda não tem, ou seja, você tem a convicção, tem a certeza de que aquilo vai acontecer, você acredita que aquilo vai se realizar, mesmo você não vendo nenhuma perspectiva de que aquilo vai se realizar. Bem, no que a gente deve ter fé? A gente deve ter fé em Jesus, porque sem Jesus é muito, mas muito difícil realizar os nossos sonhos. Por que eu digo isso? Porque Jesus sabe o que é o melhor para nossas vidas. Jesus sabe o futuro, Ele conhece o teu futuro. Então não há ninguém melhor que pode dar diretrizes de você poder alcançar os seus sonhos a não ser Jesus, pois Ele sabe quais são os métodos, qual é o caminho que você tem que passar para poder alcançar esse sonho. Então, Isabel, como é que eu posso ter fé? De onde é que eu posso adquirir fé? Como a fé surge? Bem, a Bíblia declara dizendo que a fé surge através de ouvir a palavra de Deus. Você só vai ter fé em Jesus Cristo. Você só vai acreditar que Jesus Cristo vai te ajudar a realizar os seus sonhos, a alcançar os seus objetivos. Essa fé surge quando você lê a Bíblia. É por isso que é tão importante ler a Bíblia. E a Bíblia vai te abrir praticamente a mente, vai te dar diretrizes de como você tem que fazer, o que você tem que fazer para poder alcançar os seus objetivos. Mas como se não bastasse, a Bíblia vai dizer que não devemos ter simplesmente fé, mas também temos que ter obras. Mas Isabel, o que é isso, obra? Bem, obra é tudo que você pode fazer para poder realizar os seus sonhos. Eu gostaria de contar um pouquinho da minha história para você, dando o exemplo de como é que a fé trabalha com obras. Para quem não me conhece, eu sou angolana e nasci na província de Cabinda e, consequentemente, eu fiz o meu médio em Cabinda.
no Instituto Politécnico de Chase. Bem, enquanto eu estudava, eu sempre tinha em minha consciência de que eu não farei a universidade em Angola. Eu não pensava fazer nem em outra província, mas eu sempre tinha esse objetivo de fazer a universidade em Angola. Praticamente os meus colegas sabiam, né? Algumas pessoas da minha família sabiam que eu tinha esse desejo. Então, quando eu terminei o meu curso, né? Graças a Deus eu tinha colegas muito abençoados, maravilhosos amigos, né? Logo que eu terminei, no dia da defesa, os meus colegas ficaram a incentivar o meu pai, dizendo que ela não tem de estudar aqui, ela é uma menina inteligente, dedicada, então você tem que mandar ela fora do país. Essa conversa não terminou por ali, porque quando a gente chegou em casa, o meu pai começou a conversar comigo e ele disse que, olha, você já tem uma irmã estudando fora de Angola, então você não vai para fora de Angola, você vai estudar numa das universidades de Angola. Eu só sei que eu disse uma coisa para o meu pai, eu disse que, pai, eu sei que papai não pode me mandar para fora, mas uma coisa eu sei, eu não vou estudar em Angola. O meu pai disse, tá bom, já que você diz, enfim, mas eu disse, papai, eu só quero que você faça uma coisa por mim. Paga minha passagem para Luanda. É a única coisa que eu quero que você faça por mim. E ele assim o fez, né? Pagou a passagem e eu fui para Luanda. Essa coisa que eu estou a vos contar diz respeito à fé. Eu tinha fé de que eu não iria estudar em Angola. A fé é mais ou menos como se fosse convicção e determinação. A história não parou por ali. Então, naquela época, tínhamos a oportunidade de poder fazer inscrição no INAB, né? A gente foi lá para o INAB, eu fui com meu primo e, por consequente, o meu primo ele ficou a comentar sobre o meu certificado do médio. Ele começou a dizer às pessoas que estavam aí ao redor, olha, essa é minha prima, ela é de Cabinda, é alguém muito inteligente e no seu certificado tem como média final, média 18. Então as pessoas que estavam ali disseram, mas quem é essa pessoa que tem média 18 no certificado? Mostra o teu certificado, nós queremos ver. Olha, eu estava a ficar um pouquinho envergonhada, né? Porque, enfim, eu sou mesmo assim, no que diz respeito a elogios, ao receber, me deixa um pouquinho sem jeito. Então houve uma moça que viu meu certificado e ela disse, uau, moça, não perca o seu tempo aqui no INAB. Eu só acho que Deus é que enviou ela, porque depois no INAB não deu certo, né? Ela disse, moça, eu não acho que você tenha que perder o seu tempo aqui, né? Vai para a Embaixada da Rússia, faça a inscrição, você vai ser submetida a teste, eu sei que você é inteligente, você vai conseguir. Ela me deu um cartãozinho, onde tinha o endereço da embaixada, tinha o site da embaixada e muito mais. Eu peguei, mas não fiz caso sobre aquilo, né? Porque eu só estava mesmo confiante de que vai dar certo no INAB. Então eu voltei para casa e depois de algum tempo nos disseram que seremos chamados no INAB, mas não estava a acontecer isso. Então, graças a Deus, eu já tinha também um irmão, meu irmão mais velho estudava na Rússia. Então, quando ele estava a conversar comigo, eu me lembrei daquele cartão que a moça me deu e falei com meu irmão. Ele disse, tá fixe, não vai à embaixada, mas eu vou entrar no site e vou fazer a inscrição para você. Bem, ele fez a inscrição, né, e graças a Deus a gente foi lá e fez um teste e a gente ficou aguardando que nos chamassem, né? Essas todas as coisas que eu fiz, de falar ao meu pai para ir para Luanda, de estudar também no ensino médio e ter uma boa nota, isso já diz respeito a obras, né? Eu não tive fé simplesmente, mas eu também fiz obras, né, estudando, pedindo ao meu pai que me levasse, que pagasse a passagem para Luanda, e conversar com meu irmão e todas essas coisas de respeito à obra. Bem, mas a história também não parou por ali, porque quando a lista saiu, o meu nome ficou para a reserva. Eu não estava como pré-aprovada. Eu sabia o que é isso, reserva, mas também uma coisa eu tinha certeza que eu iria viajar. Bem, eu tinha dito para o meu pai que eu passei, disse às pessoas que estavam, né, que viviam comigo, eu dizia que eu estava como aprovada, mas na lista estava como reserva, né? Não era uma mentira, era uma convicção, né? Eu mostrei a lista, os meus primos viam que eu estava na reserva, mas eu disse que também significa aprovado. Eu vou viajar. Fé, irmãos, tem que ter fé, mesmo que você não está vendo. Amém, irmãos? Amém. Tem que ter fé. Então, mas eu depois entendi o porquê que eu fiquei na reserva. Por quê?
Porque graças a Deus eu tive a oportunidade de conhecer certas pessoas nesse processo que eu ia à embaixada. E naquele processo de ir à embaixada, Deus me usava para poder motivar as pessoas que também estavam na embaixada. Deus me usava para poder, né, falar palavras de esperança para certas pessoas. Tem certas pessoas que depois também passaram, mas naquela época estavam na reserva. E eu sempre falava com essas pessoas: vamos acreditar, vamos ter fé, tudo vai dar certo. E muito mais apoiava, né? E depois, quando chegou o momento, saiu nova lista. Também na nova lista não estava o meu nome e eu continuava, né, indo à embaixada, conversando com outras pessoas, também motivando. E por fim, olha o que Deus faz, né? Eu estava na embaixada com as meninas, algumas pessoas que eu também sempre motivava. Naquele mesmo momento, a senhora da embaixada ligou para mim. Ela disse: Isabel, não é necessário você vir mais para aqui, mas eu já estava na embaixada mais no lado de fora. Isabel, não é necessário você vir mais para aqui porque você já está como aprovada. Então, prepara os seus documentos porque você vai viajar. Então, as pessoas que estavam ali disseram: Isabel, parabéns, parabéns. Eu só disse: olha, confiam em Deus que também vai dar certo para vocês. Glória a Deus por isso. E eu fui para casa e passando alguns dias, uma das meninas até tinha ligado para mim, eu conversei com ela, eu disse: olha, no dia de amanhã eu vou mais também para a embaixada e tudo vai dar certo. Ela disse que não, Isabel, eu acho que as coisas não vão dar certo. Eu disse: confia em Deus. Até se não estou em erro, eu orei com ela. No dia seguinte, pela manhã, a senhora da embaixada também ligou para ela dizendo que também estava aprovada. Irmãos, isso é fé em Deus, em Jesus, acreditar que tudo vai dar certo. Então, e graças a Deus, a gente viajou, a gente está aqui na Rússia, a gente está a estudar, né? Não era assim um país que eu tinha como sonho, né? Dizendo que não, eu quero estudar na Rússia. Não era um país que eu tinha como sonho, mas era um país que se incluía nos meus objetivos. Por quê? Porque eu dizia que iria estudar fora de Angola. Eu não fui tão específica com Deus em que país, em que lugar eu queria ir. Mas eu dou graças a Deus porque Ele me fez alcançar este sonho, me fez alcançar este, né, objetivo que eu tinha. Então, se vocês forem anotar, eu agi com fé, mas também agi com obra. Tinha fé que tudo iria dar certo, mas ia à embaixada, tratava os documentos. Uma coisa até que eu não contei. O meu tio, como ele me disse que eu tinha que estudar só já em Angola, não tinha que viajar, resolveram colocar-me na universidade, mesmo que eu não queria estudar. Então, o que eu fiz, irmãos? Meu pai enviava dinheiro para pagar propinas, o dinheiro que ele mandava para pagar propinas. Eu sei que se meu pai ouvir esse vídeo, mas glória a Deus, é para incentivar você. O dinheiro que ele me enviava para pagar propina, eu pegava e tratava os documentos. Irmão, isso é fé. Eu pegava o dinheiro, tratava os documentos e ficava endividada na universidade. Eu dizia: Deus, se não der certo, eu não sei o que eu vou falar no meu pai para ter como pagar a universidade. Mas Deus é Pai e Ele sabe que Ele é que nos disse na palavra dele algo que a gente deve ter fé e obras. Então, aquilo não era simplesmente uma fé, mas também era obras e Deus operou. Irmãos, eu quero vos dizer que essa fórmula não falha. Tenha fé em Deus, ore a Deus, fala para Deus sobre os seus sonhos, fala para Deus sobre os seus objetivos, mas também tenha obras. Já vi pessoas que têm desejo de poder encontrar um emprego, têm fé que vão trabalhar, mas não têm um currículo, mas não vão à empresa entregar documentos. Irmãos, não vai funcionar. Você precisa ter fé, ora, acredita que Deus vai realizar, mas também você precisa ter obras. Com as suas obras, né, juntamente com a tua fé, tudo vai dar certo. Não tem outro segredo, não tem outra fórmula. Essas duas coisas, irmãos, são infalíveis. A fé e obra são como se fossem irmãos gêmeos. E você aplicando isso na tua vida, vai dar certo. Eu só contei uma parte da minha história, né, em que eu fiz ou coloquei em prática a fé e obra, mas tem vários outros exemplos que provavelmente, né, se Deus permitir, em outros vídeos eu poderei contar um pouquinho mais sobre a minha vida, sobre a minha história, o que eu passei, né, porque eu sei que venho sempre aqui simplesmente falar da Bíblia. Muitas das vezes vocês não conhecem praticamente quem eu sou, de onde eu vim, mas neste vídeo Deus permitiu que eu falasse um pouquinho da minha história. Então eu espero de coração
que abençoe a sua vida, que te fortifique e que este vídeo faça com que você tenha fé em Jesus, mas também tenha obras para poder alcançar os seus objetivos. Espero que esse vídeo tenha te abençoado e eu desejo de coração que você alcance os seus sonhos, realize os seus sonhos e que Deus abençoe você. Mas, porém, se você não tiver Jesus Cristo, ficará um pouquinho difícil você ter fé nele, porque quando você tem Jesus como teu Senhor e Salvador, você sabe quem Ele é, você conhece praticamente Ele, você sabe o teu Deus. Então é necessário que você tenha Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, é a primeira coisa. Depois é que você vai ter fé nele, porque você já conhece Ele, e assim também você terá obras. Que Deus abençoe a sua vida e nos vemos no próximo vídeo.